Olá para todos e para todas. Voltamos, eu, professor Leclerc, e ao meu lado aqui a professora Daniele. Vamos falar mais um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Você está acompanhando? Está estudando? Já falamos sobre as cartas de Apocalipse às igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E agora vamos estudar sobre a igreja de Tiatira. Neste vídeo, eu quero falar sobre a coragem do apóstolo João. E para isso eu quero ler com você Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando estuda a Bíblia, você sabe, é entender o contexto da carta. Já falamos que o livro de Apocalipse é um livro de esperança, e que o apóstolo João está tentando reanimar os servos de Deus e reorientar as igrejas. Há muita dificuldade nessa época, é o primeiro século. Então você tem problemas com as religiões pagãs, com a perseguição do Império Romano, a desmotivação dos cristãos, as expectativas frustradas, uma vida difícil, muitas guerras, muita crise. E o apóstolo João então traz palavras de esperança. O que é curioso nessa carta é que Tiatira é uma cidade mais comum, mais simples do que Pérgamo, Éfeso e Esmirna. É uma cidade que não tem, assim, coisas de grande destaque, mas ela é caracterizada pelo comércio, muito comércio. Os historiadores acreditam que ela tinha muitos grupos, como se fossem cooperativas, trabalhando no comércio, principalmente no comércio de púrpura e tecidos. Então, por causa disso, essas pessoas faziam muitos acordos e se reuniam muitas e muitas vezes publicamente, principalmente para os cultos pagãos, para a prática da religião romana. E para que você pudesse ter acesso aos negócios, participar do comércio, ganhar dinheiro, prosperar, tinha que aceitar participar de todas essas coisas que a cidade estava propondo. A religião, a fé, a prática moral, bem complicado. Agora eu quero que você veja como João escreve essa carta. Ele começa dizendo: Isto diz o Filho de Deus. Olha que coisa interessante, versículo 18. Versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus. Esta frase lembra muito as frases dos profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, isto diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então João se coloca como alguém que fala por Deus, diante de Deus, representando Deus para aqueles cristãos de Tiatira. E tem uma explicação para isso. É porque havia naquela cidade muita religiosidade. E muitas dessas pessoas estavam se misturando com a igreja. Era uma igreja que estava sendo influenciada pela política, pela questão econômica e pelas mentiras contadas por falsos profetas de todos os tipos. João, então, se coloca como alguém que representa Deus e combate a mentira. Ele fala: Isto diz o Filho de Deus. Eu conheço as tuas obras. Meus olhos são como chamas de fogo. Então, João está dizendo: eu falo em nome daquele que sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então, ele combate a mentira, ele combate a heresia, ele combate os falsos profetas, ele combate a falsa religiosidade. Eu vou dizer para você, é preciso ter coragem para dizer a verdade, mesmo quando existe um mundo de mentira. Hoje, nesse tempo que a gente vive, na época que nós estamos fazendo esse vídeo, nós estamos
no clima, na atmosfera do politicamente correto. E aí você não pode falar nada que ofende as pessoas, porque logo elas reagem com agressividade e elas se colocam contra nós. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o Evangelho é por si só ofensivo. Você não precisa xingar ninguém, não precisa agredir, não precisa arrumar briga. Não, nem precisa se meter na vida das pessoas. Mas ao falar de Jesus, da obra de Jesus, do poder de Jesus e como Deus espera que o homem se comportem, que os homens se comportem, isso por si só já é ofensivo. Então é preciso ter coragem para ser cristão, é preciso ter coragem para confrontar os erros, é preciso ter coragem para testemunhar e se posicionar. Você está disposto? Você tem essa coragem de dizer: eu sou cristão, eu creio na Bíblia, e eu creio no que a Bíblia diz e confio que Deus está dizendo a verdade? Se nós tivermos essa coragem, seremos como João, instrumentos de Deus para ser a sua voz no tempo em que nós vivemos. Pense sobre isso, medite sobre esse texto. Eu espero você no próximo vídeo sobre a carta de Apocalipse à igreja de Tiatira.